Vamos lá, gente. O último vídeo que a gente vai fazer agora sobre essa Segunda Guerra Mundial, esses capítulos finais, é outra parte do conflito que a gente que ficou um pouco ausente desse momento aí, que era o caso do outro componente do eixo, o Japão. Se a Itália, e aí a Itália é importante a gente falar que o Brasil vai ter muita importância nisso, né? A Força Expedicionária Brasileira, os nossos pracinhas, a FEB, ela vai ter participação muito importante nesses confrontos contra os italianos, a conquista dessa região, né? Mas muitos dos confrontos, o Brasil participava muitas das vezes debaixo de uma bandeira dos Estados Unidos, né? Até porque os Estados Unidos eram um dos grupos que comandavam essas ações dos aliados, e o Brasil fez participação no meio desses grupos estadunidenses. Mas o Brasil teve em alguns momentos uma participação muito importante na conquista de determinados locais, né, de suma importância para que fosse libertada aquela região do fascismo. A gente sabe que o próprio povo italiano executou Mussolini, mas na verdade, até chegar a esse capítulo, os aliados tiveram que ter uma participação muito efetiva libertando a Península Itálica do regime totalitário fascista. E aí o Brasil tem essa importância muito legal, gente. Depois de passar a pandemia, aqueles que puderem, visitem o Monumento dos Pracinhas no Rio de Janeiro, ali no Aterro do Flamengo. É muito legal. Ali tem alguns vídeos da Segunda Guerra Mundial, tem algumas imagens de jornais e muito interessante vocês visitarem a parte que é uma homenagem a alguns brasileiros, né, que alguns vocês vão ver até sobrenomes de povos até que estavam na Segunda Guerra Mundial contra o Brasil como italianos, e gente de tudo que é lugar do Brasil que foi e trabalhou, né, com sua vida, entregou a sua vida em prol da humanidade, de um mundo melhor, porque a gente não tem nem como pensar se Adolf Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, como seria o mundo, né? Bem, falando de caso pacífico, aí a gente vai ter uma importância muito interessante em entender algumas características. O Japão era um país em ascensão, tinha já há muito tempo, tinha um pensamento imperialista ali na questão da região do Pacífico e da Ásia, né? E aí vai ter a figura dos kamikazes, que eram aqueles pilotos suicidas, né? Que saíam com seus aviões com combustível só para ir, não tinha para volta, e com bastante munição. Então, muitas das vezes, quando eles já estavam vendo que tinha acabado, iria acabar o combustível, já tinha acabado a sua munição, eles se jogavam contra alvos, né? Iam morrer daquele jeito mesmo, em prol do sentimento nacionalista pelo seu país. Outra coisa interessante é o grande ataque japonês que vai ser surpreendente à cidade de Pearl Harbor. Tem até um filme, né, falando sobre esse ataque, em que o Japão coloca os Estados Unidos de joelho. Só que os Estados Unidos vai ter a grande contraofensiva contra os japoneses por causa desse ataque que deixa os estadunidenses muito decepcionados com eles próprios, né, diante da surpresa japonesa que eles enfrentaram. E aí, um outro fato interessante que vem depois, e a gente entendendo de novo, né, eu vou colocar um vídeo aí de adendo para vocês de apoio, sobre a questão da construção, né, de um personagem Capitão América com a Segunda Guerra Mundial, que foi feito por um professor que eu estudei, eu fiz um curso com ele. E é muito legal para você entender a construção do gibi, do super-herói, e como que ele foi trabalhado para toda essa história da estrutura da Segunda Guerra Mundial até a Guerra Fria. Por que eu quero que a gente entenda isso? Porque diferente da Alemanha, que foi condenado Adolf Hitler e todos os seus comandantes, diferente da Itália, em que Mussolini foi executado pelo próprio povo italiano, a gente vai ter o caso do Japão, em que o imperador Hirohito, ele é tratado como inocente, ele é julgado e absolvido, sendo imperador do Japão, e quem leva todas as consequências são seus comandantes militares. Eles que vão ser condenados pelos crimes da Segunda Guerra Mundial, e ele não. Mas por quê? A gente entender a construção do próprio Ocidente em cima do sentimento japonês, porque ele está falando de uma monarquia, né? Da construção de um novo Japão com muitas características ocidentais. E quem vai trabalhar na reconstrução do Japão? O próprio vencedor, os Estados Unidos. Aquele que colocou 2 bombas nucleares, uma na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki, né? E que para muitos especialistas hoje consideram que aquilo não havia necessidade. A vitória estadunidense já era
escancarada. Os japoneses só estavam a qualquer momento assinando a rendição. Mas assim mesmo eles detonaram 2 bombas nucleares. Mas hoje, a maioria dos especialistas já percebem que, na verdade, o que os Estados Unidos quis demonstrar ali foi força a um grande rival que naquele momento estava do seu lado, mas que pós-Segunda Guerra Mundial seria uma força antagônica. Creem nada mais nada menos que a União Soviética. Essas características que a gente já vê aí, nesse confronto do Pacífico, a gente vai entender, por exemplo, o Capitão América. Quando o Capitão América monta a sua equipe, você não vai ver um russo, um soviético, mas você vai ver, por exemplo, um japonês aderindo ao esquadrão do Capitão América. Agora, em compensação, toda a construção de muitos games e até super-heróis, você vai ver sempre a rivalidade com os soviéticos. Vários filmes contando os soviéticos como inimigos, né? Tem, por exemplo, o jogo Street Fighter, em que o Mr. Bison, por exemplo, que usa toda a roupa vermelha, né? É o camarada, é o soviético, né? Você tem outro personagem também, o Zangief, que também parece ser aqueles caras da Sibéria que lutam, né? Aquelas lutas, né? Então, tipo assim, você vê as características sempre de grandes rivais dos Estados Unidos. Então já se começa a construção, no pós-Segunda Guerra Mundial, a construção da Guerra Fria, que a gente falou no outro vídeo que vai se instalar. Bem, a gente entender toda essa estrutura é legal porque vai se construir, a partir da Segunda Guerra Mundial, politicamente e economicamente, 2 mundos. Um mundo capitalista direcionado para os Estados Unidos e o outro vencedor também dessa Segunda Guerra Mundial, os soviéticos com todo o leste europeu e alguns posicionamentos em determinados continentes de grupos ligados ao socialismo, né? Agora, gente, só para a gente quebrar um pouquinho essa parada neurótica de guerra, né? Apesar de falar de uma coisa poderosa, é interessante uma ligação que tem com a Segunda Guerra Mundial, uma peça de praia das meninas, que é o biquíni. Não sei se muita gente sabe por que essa peça, né, feminina de praia foi conhecida como biquíni. Bem, as primeiras bombas nucleares, elas foram testadas numa região onde não havia pessoas. E o local dessa ilha se chamava Atol do Biquíni. E por ser uma explosão que devastava tudo, destruía tudo, né, quando essa peça chega nas praias, né, vai chamar também toda a atenção, porque se você olhar as características das roupas femininas de praia anteriores a essa, era muito bem coberto o corpo feminino. E diante da censura do mundo que ainda estava começando, né, a se abrir principalmente ao empoderamento feminino, os grupos feministas, você vai ter uma mulher com um corpo muito mais exposto, né, muito mais sensualizado, que vai chamar a atenção em todas as praias, desde os primeiros desfiles com essa peça, em que um estilista francês vai batizar de biquíni, e assim por diante, vai ser a grande explosão da moda, né, de todas as praias. Então é só a gente entender como que algumas coisas, né, que parecem não ter nenhum link, na verdade estão ligadas a alguns acontecimentos históricos. Então o biquíni tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, com bomba nuclear, com guerra no Pacífico. Valeu? Então a gente acabou com a Segunda Guerra Mundial, o mundo está em paz, entre aspas, e a gente vai agora seguir sentido Guerra Fria. Valeu!